Isso é sinal, graças a Deus, que nós estamos caminhando degrau a degrau e com alegria, né? Graças a Deus. Então, as parábolas de Jesus. Que coisa maravilhosa. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Tenho-vos dito, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, depois disso, gente, vamos permanecer com Cristo. Nós teremos a paz com Ele. Em nossas horas de aflições, é Ele que vai nos mimar, nos consolar, fazer-nos compreender porque é que estamos passando por todas as aflições, né? Do dia, antigos, anteriores, atuais. Então, nada melhor do que Jesus nas nossas vidas. Então, eu gostaria aqui de dizer para vocês que o Mensageiro do Lar hoje está sendo representado pelo Centro Espírita Manjedoura de Belém. Por mim, quem não me conhece ainda, meu nome é Isa Freitas. Pela a palestrante da noite, Emanuela Bezerra, a prece inicial com Andréa Soares e a final com Mauricéia Arruda. E assim, desculpe meu atraso mais uma vez, vamos pedir a nossa irmã Andréa para fazer a prece inicial. Meus irmãos, vamos nesse momento levar nosso pensamento ao alto e agradecer a Deus, a espiritualidade amiga, pela oportunidade que nós temos na noite de hoje de encontrarmos aqui do lado da nossa irmã Neuza, rogando a Deus, a Jesus, que fazer de presente possamos ter uma reunião de êxito para cada um de nós, neste penúltimo dia da reunião da semana da Festa Espírita de Casa Amarela, uma semana de bastante êxito para cada um de nós, rogando a Deus que possamos sair daqui também melhores que entramos, levando conosco bênçãos de paz, de luz, de equilíbrio, de harmonia, de saúde, de corpo, de espírito, e que fique também do lado da nossa irmã. Jesus possa pernoitar esta noite e para todos sempre aqui. Que Deus abençoe em mim, a cada um de nós, encarnados e desencarnados, hoje, amanhã e sempre. Em teu nome, Senhor, meu Deus, Jesus, nesse momento, desse equilíbrio espiritual, dirigente para que ela possa iniciar os trabalhos da noite de hoje. E assim, Jesus, em teu nome, pedimos a Deus, a espiritualidade amiga, a permissão para dar por iniciada a reunião na noite de hoje. Então, com a parábola, hoje, sábado, dia 30 de maio de 2015, não dá todo o ensinamento. Ele precisava passar daquela forma, porque era o entendimento daquelas pessoas daquela época. Porque muitos tinham ouvidos para ouvir, olhos para ver, e não viam nem ouviam. Então os tempos precisavam passar para que os espíritos pudessem evoluir nos seus erros, né, nos seus êxitos, nos seus ensinamentos, para que pudessem absorver o que ele colocou lá há mais de 2000 anos. Né? Então a gente fez um roteirozinho, uma colazinha para ajudar a gente, né? Para que a gente não se perca a memória, porque a gente não é mnemosine, né? A gente não tem o dom de reter totalmente as memórias. A nossa encarnação é um curso intensivo, né? Que a gente se matricula lá no momento da concepção e vai passando de estágio em estágio, de acordo com a nossa evolução. Então, quantas encarnações a gente já não passou e ainda precisa para passar para que esse curso possa concluir? Para que esse curso, não conclusão, não é? Porque os espíritos felizes ainda estão em constante progressão. Né? E assim, a gente, dentro dessa nossa encarnação, desse nosso plano evolutivo, a gente tem uma coisa, a gente tem um amor, porque Deus é essencialmente amor. E um amor que nos ampara, que nos orienta, que não nos deixa só e que nos conduz dentro dessa escala evolutiva.
E aí, para a gente colocar e começar a parábola do semeador e contextualizar Jesus como o grande semeador do nosso orbe terrestre, a gente buscou lá num dos primeiros livros psicografados do nosso amigo Chico, uma poesia da irmã Marta, que está lá em Parnaso de Alentejo. Jesus foi na Terra a mais perfeita encarnação do amor divino. E ainda hoje, nos dias amargurados que transcorrem, é para a humanidade a promessa de paz. O manto protetor que abriga os aflitos e os infelizes. O pão que sacia os esfomeados das verdades eternas. A fonte que desaltera todos os sofredores. Apegai-vos a Ele, cheios de confiança. Ele é a misericórdia personificada, o jardineiro bendito que jorra no coração dos transviados do caminho do bem, as sementes do arrependimento, que hão de florir na regeneração e frutificar na perfeita felicidade espiritual. Ouvi a sua voz, no silêncio da consciência que vos fala, do cumprimento austero de todos os deveres cristãos. E um dia descansareis reunidos, ligados pelos liames inquebrantáveis da fraternidade além da morte. A sombra da árvore luminosa, das boas ações que praticastes, longe das lágrimas, do ódio obscuro, dos prantos e das provações remissuras. A gente trouxe essa poesia, não é? Porque Jesus falava por parábolas, mas poesia também é uma forma de se colocar sentimento. E também, por que não, né? Chico começou lá psicografando com poesias para trazer os sentimentos mais elevados através de uma expressão de arte tão bonita que Jesus nos concedeu, que é a expressão poética, né? Então a gente pegou lá, a gente deu uma estudada, né? E a parábola do semeador consta dos 3 evangelistas. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele cita Mateus, mas a gente foi procurar no Novo Testamento, que foi traduzido agora por Haroldo Dutra Dias e edição da FEB, de 2013, e a gente constatou que tanto Mateus, Marcos e Lucas colocam lá as parábolas. A parábola do semeador, especificamente em Mateus, está no capítulo 13, nos versículos de 1 a 23, Marcos no capítulo 4, nos versículos de 1 a 25, e Lucas no capítulo 8, dos versículos 4 a 18. Então a gente colocou isso porque a gente sabe que dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, né, o nosso irmão Kardec fez a codificação, né, baseado dentro dos Evangelhos do Novo Testamento. E isso é importante para que a gente contextualize, porque Jesus, né, é o caminho, a verdade e a vida do qual nós precisamos tomá-lo como guia e modelo. E aqui eu vou ler realmente, né, a parábola para vocês para a gente poder conversar. A parábola do... Deixa eu pegar. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia, saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros dos céus vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outras, finalmente, caíram em boa terra e produziram bons frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir.
E aí Kardec, depois de colocar a parábola, né, colocada lá pelos evangelistas, ele faz um comentário, mas trazendo de forma específica para nós espíritas. Né? Para nós, né, que temos a terceira revelação. Por que isso? Seria mais fácil, né, talvez, ele falar de forma geral, mas ele quis trazer, né, a reflexão maior da responsabilidade desse chamamento que é a parábola. Caibar Schutel, inclusive, num dos trabalhos, ele coloca a parábola do semeador como a parábola das parábolas. Não é? Por que seria a parábola das parábolas? Porque justamente nos coloca nessa questão do compromisso. Naquela época, né, na época de Jesus, a questão de jogar as sementes era como é que eu posso dizer? Um hábito dos semeadores daquela época. Porque hoje a gente sabe que sulcam a terra primeiro, hoje as máquinas, né, para que as sementes sejam colocadas. Ao contrário, naquela época, primeiro as sementes eram jogadas para depois se mexer na terra. Né? Era um hábito deles, né, fazer isso, jogar as sementes primeiro. Então, como é que a gente pode contextualizar isso? Aquelas sementes que foram jogadas no caminho, ele diz a beira, mas no caso são os caminhos que o semeador anterior, né, fazia naquela terra ali, e então aquelas sementes quando ele jogava ficavam, as outras na terra, as outras nas pedras, as outras nos espinhos e as outras em boa terra. As sementes caídas, né, durante no caminho, como é que a gente pode enxergar isso, essas sementes no caminho? Se a gente colocar, trazer para a gente, que já tem muito é dado, muito será cobrado, né? A gente já tem o conhecimento, digamos assim, da doutrina, o que é essas sementes? A gente pode contextualizar da seguinte questão, né? São aqueles que chegam na casa espírita, não procuram estudar, não procuram se inteirar daquilo, e a mensagem, quer dizer, a semente não conseguiu entrar no coração. Porque o solo nada mais é do que o coração de cada um de nós. Que tipo de solo o nosso coração está? Como é que eu posso dizer que o meu coração está? Será que eu já tenho no meu coração a boa terra, onde a semente possa realmente frutificar e dar 100 por 1? Olha a responsabilidade aí que a gente tem. Né? E aí a gente buscou, antes de contextualizar tudo de um por um, que a gente vai fazer isso, né? Porque é importante. A gente foi buscar lá em outras obras, né? Pegou lá em Pão Nosso, na obra de Emmanuel, o capítulo, a mensagem 25, que aí diz lá pra gente: Jesus é o nosso caminho permanente para o Deus divino, para o divino amor. Junto dele seguem, esperançosos, todos os espíritos de boa vontade, aderentes e sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna, procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas para que o tesouro não lhes passe despercebido. A semente santificante virá sempre, entre as mais variadas circunstâncias, qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios de vida, espontaneamente. A bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre, a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade significante no trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste no princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida terrena, da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito
indicando-te novos caminhos. Nisso tem uma história que é contada pelo irmão X, né, psicografado por Chico, que aí ele conta a história de um dirigente espírita, que aí o que acontecia? Ele tinha a preocupação de olhar mais aos outros irmãos, né, e de não olhar para as atitudes próprias. E aí quando ele chegou lá na espiritualidade, ele preocupado, angustiado, e aí a espiritualidade chega e diz para ele: mas irmão, você tem certeza que você semeou da forma de vida? Olhe direitinho. Por que você está assim? Você se preocupou mais com os outros do que com a sua própria conduta. Então, muitas vezes, acontece de, pelo fato da gente estudar, ou da gente estar dentro do movimento espírita, ou da gente, né, trabalhar na mediunidade, ou trabalhar dentro do movimento, e se colocar como, assim, a gente vai fazer uma analogia, né? Mas tem muitos outros irmãos de outras denominações que acham que está tudo feito. Não é assim. A gente precisa cultivar, a gente precisa trabalhar sim, porque o trabalho dignifica. Mas a gente precisa cultivar o trabalho interno. Porque se eu não faço com que o meu olhar se modifique, as minhas ações falam por mim, não é? Porque se eu não fizer com que eu estudo, eu já escutei, infelizmente, de outras pessoas, vamos estudar e tal, não sei o quê, e alguém dizer assim: eu já sei de tudo. Ora, se mesmo os filósofos disseram assim: eu sei, não sei que nada sei, como é que eu vou saber de tudo numa encarnação? Tantas encarnações nós passamos, né? E ainda não nos colocamos na posição de bons espíritos, porque se assim fosse, aqui não estaríamos. Não é verdade? Porque aqueles que estão numa condição iluminativa maior estão rogando por nós, trabalhando por nós, trabalhando para a nossa conduta, trabalhando para a nossa condição evolutiva, trabalhando incessantemente. E a gente ainda é tão apegado ainda às coisas materiais que muitas vezes, se chove, a gente não vai para o centro, né? Se a gente tem uma coisa pequena, a gente não se coloca, né? Não se coloca à disposição do trabalho. Do trabalho que é necessário, porque antes da gente vir aqui, a gente sabe que a gente se colocou num compromisso. Uma palavra muito forte, significa compromisso. Então, só que a gente sabe que a evolução é dinâmica e tudo depende das nossas escolhas e de como a gente vai conduzir o compromisso que foi feito lá atrás. Nisso, a gente vê o quê? Aquela parte do que o semeador semeia nas pedras. Semeou a semente nas pedras, né? Plantou, mas quando o sol veio, o sol queimou. Por quê? Porque ele tinha a semente foi jogada. Porque, na verdade, a semente iluminativa, ela é jogada o tempo inteiro para a gente. Só que o que depende a semente frutificar é justamente o terreno dos nossos corações. Se a gente não se colocar numa posição pronta para isso, essa semente não vai germinar. Porque Deus faz através de Jesus, que é o governador do nosso orbe, e através da espiritualidade, né, os seus ministros, que a gente sabe que eles estão trabalhando incessantemente para o nosso progresso, o trabalho deles é feito. Não cessa, não para. Mas a gente quer parar o trabalho da gente, né? A gente se cansa, né? Muitas vezes a gente permite que o corre-corre do dia a dia faça com que a gente não estude a maneira de vida, ou com que a gente não se coloque na posição de vigiar e de orar, porque isso é uma coisa muito importante. Porque mesmo naquele que está há muito tempo, que conhece a doutrina, que já leu todas as obras de Kardec e as outras obras, né, espirituais de bem escritas e de médiuns que a gente sabe que
tem boa conduta, porque a gente sabe que tem muita literatura aí que não vale a pena, realmente, né? Mas, mesmo assim, a gente precisa manter essa vigilância constante, porque tudo acontece para que a gente se disperse. Né? Ora, acontece às vezes por um colega de trabalho, né, que tira a paciência da gente, ou faz com que a gente faça com que a conduta que a gente tenha, a gente se desvie um pouco. Às vezes um filho que não compreende, mal compreendido, com quem você trabalha, né? Você trabalha na iluminação daquele outro ser, você trabalha na educação dele, mas nem sempre aquilo que é colocado para ele, né? O amor que é desvelado, ele não aceita, porque também ele tem a escolha disso, né? De seguir aqueles ensinamentos ou não. Então a gente precisa realmente manter. É difícil? É difícil. É muito difícil. Mas é para isso que a gente está aqui, para trabalhar. Para que a gente possa, né, ter forças, porque a ajuda a gente tem imensa. É como ele disse assim, é num livro, né, que é colocado para a gente assim, sem que a gente nem ligue, né? Chega um amigo e lhe dá um livro, é uma palavra amiga, né? Em alguém que lhe chega, sempre acontece alguma coisa, quer dizer, são sinais que a espiritualidade dá para a gente, assim, olha, a gente está aqui, a gente está aqui. Observe, preste atenção, né? Às vezes a gente não presta. E por não prestar atenção, muitas vezes a gente, como os jovens, a gente quebra a cara, né? Porque justamente a gente é teimoso e não segue aquilo que está ali na cara da gente, que a gente precisa, né? Aí a gente foi pegar também, a gente foi dar uma estudada, e com a Emmanuel também, na discografia de Chico, a gente foi lá em Fonte Viva. E em Fonte Viva, no capítulo 64, ele fala lá também dos semeadores. E diz que todo o ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com o ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Isso é um fato bem importante, porque ele coloca ali, o semeador saiu a semear. Quer dizer, Jesus, e ele colocou naquele dia exato. Isso a gente pode fazer uma analogia da seguinte forma. A semeadura em nós tem um momento exato de acontecer. Nada acontece da noite para o dia, nem antes, de forma atropelada, como muitas vezes a gente se coloca na vida. Não é? Porque o trabalho da espiritualidade não há erros. Os erros são nossos. Então ele coloca lá, o semeador saiu a semear. Quer dizer, Jesus se colocou naquele momento à disposição para ouvir e para se colocar aos espíritos menos felizes daquela época. Né? E isso a gente traz para a gente porque ele se coloca o tempo inteiro a trazer a semente, a boa semente para a gente. Para a gente que ainda se coloca numa posição inferior, numa posição menor. Então ele está o tempo todo a semear em nossos corações e tranquilamente, pacientemente, esperando com que nós desabrochemos. Né? E aqui ele coloca aqui, transferindo a imagem do solo do Espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros de boa vontade à santificante lavoura da elevação. Somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista. Isso é uma coisa bem interessante. Para nos devotarmos ao serviço do próximo. Quantos, de forma geral, quantos desentendimentos não há por personalismos e por pontos de vista? Isso é um cuidado muito grande que se tem que ter, não é? Porque assim, não é o meu ponto de vista que tem que imperar. Porque eu apenas sou uma formiga dentro do plano maior de desenvolvimento do trabalho evolutivo.
não só meu, não só do centro a que eu faço parte, não só da minha cidade, do meu estado, mas do orbe como um todo. Eu sou uma formiga. O grande, que se fez pequeno, o grande Chico Xavier diz, eu não sou Chico, eu sou Cisco. Jesus mesmo, quando foram chamá-lo de bom, o que foi que ele disse? Bom? Eu não sou bom. Bom é meu Pai que está nos céus. Se nem o Cristo, que aqui veio, que aqui desceu, para nos trazer as sementes, não se colocou na posição de bom, quanto mais eu. Mas não é por isso que eu vou me fazer de rogado e não me colocar à disposição das responsabilidades que aqui eu tenho. Das responsabilidades que me chamam a tantas encarnações. Quantas lá teremos passados e ainda teremos que passar. Né? Não por outros erros, mas pelos nossos próprios. Mas que por isso mesmo fazem parte do ser que eu sou hoje. Porque somos múltiplos. Por que somos múltiplos? Porque somos muitos. Mas a partir desses muitos é que eu me coloco a ser quem eu sou hoje. É que eu me coloco a ser a quem eu quero vir a ser. Não é? Porque hoje a gente tem o compromisso do vir a ser. Porque o ter não interessa. São coisas efêmeras que passam, totalmente passageiras, e que não tem. Vai chegar um tempo que apenas o ser é importante. Que o ter não vale a pena. Porque é efêmero demais. E porque a gente não vai levar absolutamente nada disso. Né? Então é um compromisso que a gente tem e que a gente precisa lembrar disso. E não só nosso, porque dentro do compromisso que temos, dentro da comunidade onde estamos, da família que estamos, somos exemplos. E o exemplo arrasta. Então, se a gente não se coloca nessa posição de exemplo, como é que eu posso querer me colocar a semear? Como é que eu posso levar a palavra do Cristo adiante se eu não exemplifico? O grande Paulo Freire, o grande educador, coloca uma frase que, assim, que eu gosto muito, né? Que o meu exemplo, se aquilo que eu seja, a minha prática, eu faça da minha prática o exemplo. Né? Então, eu preciso fazer com que aquilo que eu falo, aquilo que eu coloco, seja a minha prática. Porque senão, eu estou incorrendo num erro tremendo. E disso eu vou atrasar não só essa encarnação, mas quantas outras depois, para que a gente consiga consertar esses erros. Porque aí você se coloca numa posição de roubar consciências. Porque eu não posso cobrar que não é para se cobrar, na verdade, porque cada um é totalmente responsável por suas ações e pelo seu plano evolutivo. Então a gente não se pode colocar no direito, né, de apontar o dedo a quem quer que seja. Porque a responsabilidade está em cada um. Né? Cada um vai pagar exatamente, a gente sabe disso, né? O bem ou o mal que fizer ou que deixar de fazer. E aí a gente transcorre, a gente foi também aqui buscar no Consolador, codificado por Chico, é de Emmanuel, ele coloca uma questão lá, 290. Poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus, a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração dos seus sentimentos de ensino, dos ensinos? Aí Emmanuel responde, sim. As parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde, em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Para isso que Jesus deixou as parábolas lá. Né? Dentro dessa parábola mesmo, os apóstolos interrogam eles. Interrogam Jesus. Mas, mestre, por que falaste por parábolas? Né? E aí ele colocou para eles que aquele povo ainda não estava preparado para compreender o que ele trouxera. Os apóstolos
já estavam iniciados, mas nem tudo ele colocava também nos apóstolos. Em matéria, sim, de caridade, ele falava de forma muito clara. Mas dentro do que concernia ao entendimento, não naquele momento, mas o entendimento futuro, que é o que a gente está vivendo agora, ele falou sim por parábolas. Porque as parábolas encerram uma questão moral muito forte, que levam a nossa reflexão constante. E aí a gente vai para o restante, a gente chegou até as pedras, e aí a gente chega naquela parte das sementes que foram jogadas entre os espinhos. As sementes jogadas entre os espinhos representam aqueles irmãos que inicialmente se colocam com alegria, com disposição, né? Que participam, mas aos primeiros problemas eles esmorecem. Porque aquela terra ainda não está pronta, não está preparada. Quantos irmãos ao longo do caminho a gente não presenciou, né, de buscarem outras denominações, ou mesmo desacreditar em tudo? Basta ocorrer, né, de ter uma perda maior, seja ela de um ente querido, seja ela de uma perda financeira, seja ela um problema maior, e a pessoa se questionar, né, e se colocar à disposição, eu não acredito mais. Infelizmente, assim, eu presenciei alguns ao longo do caminho, né? Eu conheci o Espiritismo, eu era adolescente ainda, devia ter 12 a 13 anos, muito curiosa, sempre foi muito curiosa. E aí eu lia os livros que Job levava para o meu pai. E aí eu sempre pegava aqueles livros do pai de Isa, né? E papai lia aqueles livros e eu via, que ralha. Aí via Job discutindo lá com meu pai e ficava olhando. E engraçado que assim, mesmo minha mãe sendo uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais de muita fé, mas eu comecei essas questões religiosas como meu pai. Me lembro que na época, acho que eu devia ter 11 ou 12 anos, a gente estudava para o catecismo, né? Eu fiz o catecismo, e aí eu estudava com ele. E aí eu lia a Bíblia e aquilo ficava na minha cabeça, e chegava para papai, por que isso, por que aquilo? Aí eu me lembro assim, aquela questão de Adão e Eva e tal, ele fazia, você tem certeza que é assim? Questione. Você tem certeza que é assim? E aquilo ficava na minha cabeça marcando por muito tempo. E mesmo eu tendo recebido, né, agradeço muito aos meus pais, né, aquela doutrina inicial, mas aquilo não me preenchia ainda. E aquela curiosidade de buscar, ele tinha uma expressãozinha que assim, menina, tu já estava bispando do meu livro? Porque eu estava lendo, menina, você está bispando do meu livro? Então foi esse bispar, né, que me fez querer mais, estudar mais um pouco. Durante um tempo, até por as questões de buscar o lugar ao sol, como se diz, né, de estudar, de faculdade, de trabalho, eu nunca me afastei dos estudos, mas me afastei por um bom tempo dos trabalhos. Só que o que acontecia, a semente não estava pronta ainda, né? A terra não estava pronta ainda. Precisava passar por várias questões, precisava amadurecer, precisava sofrer, né? Para que a gente pudesse entender e olhar a vida com outros olhos. Para que todas aquelas letras não se fizessem letra morta dentro da gente. Né? Todos aqueles ensinamentos e aquelas leituras nunca morreram. Eu nunca deixei de estudar. Eu nunca deixei de buscar. Eu nunca deixei de trocar. E para isso eu agradeço muito ao meu marido. Sempre muito estudioso, né? Muito calmo, muito tranquilo. Ele me ensinou a ter paz. A ter mais paz. A ter mais tranquilidade. A esperar. Né? A ponderar. A contar até 1000. A perdoar 70 vezes 7. Às vezes é complicado, né? Às vezes é muito difícil. A gente sabe que a evolução não dá saltos. Né?
E a modificação não acontece da noite para o dia, de jeito nenhum. Né? Aquele que tem um comportamento X agora, e daqui a pouco se coloca como uma auréola na cabeça, desconfia. Né? Porque não é assim, a gente sabe que não é assim. As coisas não acontecem. A gente tem que ter muita segurança, muita certeza daquilo ali, para que a gente consiga prosseguir, para que a gente tenha forças, porque as intempéries da vida não nos deixam, mas por nossas próprias escolhas. E aí, antes de chegar à parte da terra semeada, durante esse tempo, desde criança, né, de forma muito humilde, a gente sempre gostou de escrever. E aí, para ilustrar um pouco dessas questões, das escolhas que a gente tem, eu trouxe uma poesiazinha que eu fiz um dia desse. Eu chamei Eu Sou as Minhas Escolhas. Eu sou o sol no verão, as flores na primavera. Eu sou a chuva no inverno, as flores que caem no outono. Eu sou as minhas escolhas. Sou o céu e sou o inferno. Sou o ir e o ficar. Sou a luz no fim do túnel, sou a escuridão da noite. Sou a brisa da manhã, eu sou as minhas escolhas. Sou o branco e o negro, sou o vermelho escarlate. Eu sou laranja de alegria, eu sou a melancolia. Sou o tudo e o nada, sou o vento, a chuva, o frio e o calor. Eu sou o amor, mas também sou raiva. Eu sou humano, animal, divino. Eu sou falível e infalível. Eu sou o ontem, o hoje e o amanhã. Eu sou a eternidade. Eu sou a imensidão do mar, sou a linha de divisão, sou a paz e a guerra. Sou a solidão no meio da multidão. Eu sou o medo e a coragem. Sou a saúde e a doença. Eu sou a reflexão, sou o grito, sou o clarão. Sou a paixão e a obsessão. Eu sou as minhas escolhas. Eu sou a liberdade e a prisão, sou a encruzilhada, sou conexão. Eu sou o acerto e o erro, a razão e o preconceito. Eu sou a relatividade, sou as escolhas e não as escolhas. Eu sou a indecisão. Sou o que fiz e o que não fiz. Sou o pão e a fome. Sou a inocência e a culpa. Sou a certeza e o arrependimento. Sou o irmão e o inimigo, o choro e o riso, o tapa e o perdão, a mentira e a verdade. Sou conexão. Sou insônia, inquietação. Eu sou a luz que emana dos meus olhos. Eu sou as minhas escolhas. Porque eu disse antes que nós somos muitos. E todos esses muitos, todas essas nossas histórias, tudo o que a gente traz são escolhas, são encruzilhadas da vida que a gente se coloca. Porque antes a gente sabe que a gente tem um compromisso lá, a gente tem um plano traçado. Mas aí, ao cumprimento desse plano, vai depender o meu livre-arbítrio, não é? Que é, vai depender muito daquele lugar onde eu estou, do meu foco, do meu coração, da semente como está no coração. Por conta disso, quantos atrasos a gente não se colocou, mas que fazem parte, todas essas escolhas e não escolhas, fazem parte do ser que hoje nós somos. E de estarmos aqui, porque não é à toa. Se hoje nos colocarmos a trabalharmos em prol da doutrina, a buscarmos sermos o homem, deixarmos o homem velho, buscarmos o homem novo, abraçarmos esses novos ideais, buscarmos uma nova estrada de vida, fazermos com que a iluminação que nos é dada possa ser frutificada aos outros irmãos, depende dessas nossas escolhas, depende dos nossos caminhos, depende do que a terra dos nossos corações, que a gente se coloque ela a ará-la, para que a boa semente possa bem frutificá-la. Né? E aí, para fechar, a gente foi buscar no Livro dos Espíritos,
nas questões 918 e 919, o homem de bem. O ideal que nós temos, o ideal do bom terreno semeado, onde essa semente jogada em terra fértil possa germinar e possa fazer de nós semeadores para outros irmãos. O nosso modelo de nos colocarmos a sermos homens e mulheres de bem. Né? Lá é feita a pergunta, Kardec pergunta para os Espíritos de Verdade, na pergunta 918, por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espiritual? Aí ele responde: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corpórea representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Na pergunta 919, ele pergunta também: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Que é justamente aquilo que nos atrasa para que a boa semente não germine. Um sábio, aí o Espírito de Verdade responde: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Que nós possamos nos conhecer, que nós possamos termos o firme propósito de nos tornarmos homens e mulheres de bem, de fazer com que essa semente possa ser plantada em uma terra fértil. Porque a gente chegou num tempo, a gente sabe que a gente está num processo de regeneração, dos quais a gente vê tanta iniquidade, né? Talvez a gente não tenha visto tanta coisa como a gente tem visto hoje. E a gente também é responsável, a gente é co-partícipe disso, porque a gente está aqui encarnado. Então a gente precisa também trabalhar em prol desses outros seres. Porque numa das parábolas lá, do joio e do trigo, né? A gente precisa o quê? Arrancar o joio junto do trigo? Não. O joio precisa crescer junto do trigo. Não é? Então que a gente possa buscar levar essa luz a todos os que se encontram ao nosso derredor. Começando de dentro do nosso lar, preparando as nossas famílias, né? E levando isso a todos os outros que convivem conosco. Porque se a gente fizer uma sementinha aqui, uma sementinha aqui, uma sementinha aqui, daqui a pouco a gente consegue iluminar o mundo inteiro. E para fechar, eu trouxe outra poesia para a gente. Eu gosto muito de poesia, para a gente colocar isso também de Parnaso de Além Túmulo, de Castro Alves. Marchemos. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos vivos, somos míseros cativos da iniquidade da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina de alma presa, forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem, passe breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. O escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras da eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha, de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar.
Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens, em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem feliz. É a lição da humildade, de extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia nas fainas do evolutivo. Terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança. Tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. E possamos todos marchar ao infinito de luz. Muita paz a todos. Muito obrigada. Olha, este banquete maravilhoso. Agradeço a você, Manuela, pela palestra maravilhosa. Realmente um banquete, viu? Muito bom. Realmente a palavra do semeador nos deixa, nos revigora, né? Parece que nos acende novamente, dá mais energia para que a gente permaneça, né, no dia a dia. Muito obrigada. Eu quero pedir aqui, agradecer a oportunidade de aqui estar neste lar, pedir a irmã Neuza uma palavrinha, por favor. Boa noite, muita paz. Boa noite. A minha alegria não tem tamanho. Minha felicidade também. Então foi um prazer enorme de receber vocês aqui do meu lado. Essas mulheres que batalharam comigo desde muito tempo. E eu não me separei delas espiritualmente nunca, isso, mas com essa alegria de ver esse grupo tão animado, firme e forte. E a gente, sem falar naquelas irmãs que já se foram para a espiritualidade, mas com toda certeza estão preenchendo cada cantinho aqui dessa vida. É isso. Então, só me resta agradecer a vocês por tudo quanto fizeram por mim, essa alegria, esse carinho que vocês têm, e vocês sejam recompensados cada instante de suas vidas. E que Deus abençoe a todos, hoje e sempre. Gostaria de pedir a Fernando que se faz presente aqui na pessoa do coordenador da G3 a dar uma palavrinha para nós, que essa semana não escutei a voz de Fernando. Alô? Para nós é uma felicidade. Nós nos reunimos aqui o ano passado, que na casa da nossa irmã Inês, né? A ideia do nosso companheiro Job sugeriu incorporar a Semana da Mulher o Grupo Mensageiro do Lar, que é uma instituição ambulante, e graças à ideia dele e à adesão de vocês, que vocês é que fazem a área geográfica 3, está dando certo. É onde a gente se confraterniza, se reúne para falar do Evangelho de Jesus, e esse ano, como os outros anos, a gente sempre procura trabalhar a doutrina espírita e, no caso, as parábolas foi muito bem sugerida, todo mundo que falou, não pude ontem, mas deve ter sido muito bom, nossa irmã Isa, né? E é uma felicidade nossa irmã Neuza ter consentido a gente ir para casa dela, acho que ela não ia proibir nunca, né? Ela que passou, eu acho que é uma das dirigentes que passou mais tempo à frente da área geográfica e merecia essa nossa visita hoje, né? Para que a gente pudesse celebrar aqui os 22 anos. É uma criança que cresceu, né? Nasceu, cresceu, hoje já está adulta, né? E é o trabalho de cada um, daqueles que já foram e que com certeza continuam quando podem e é permitido participar da movimentação, da divulgação da doutrina espírita, e de vocês que sempre estão conosco, porque não aconteceria a semana
de vocês mulheres, que há 40, 50 anos atrás não tinha a vez que tem hoje, que é quem domina o movimento espírita do Brasil, pode dizer. Casa Amarela eu sei, porque as instituições antigamente só quem dirigia era os homens. Passou hoje em dia a maioria é mulher. E nós ficamos felizes que vocês, cada dia, têm, através do esforço de cada um, da dedicação, feito com que o Evangelho de Jesus seja implantado, vivido e revivido para que a nossa terra se modifique. Então, um abraço para todos e amanhã a gente vai coroar com o encerramento, que amanhã tem muita coisa interessante. A nossa tem umas companheiras aí que fizeram tanta festa que as irmãs que estão do outro lado vão tudo vir. Vai ser chover, mãe. Exatamente. Vai ser chuva de espírito que já foram e vai participar com a gente. Paz para todos. Por favor, vocês tirem o forninho aí para botar um lanchinho. Antes dos avisos e antes da prece, chegou aqui a minhas mãos, né, minhas mãos, com o nome de umas irmãs, nossas veteranas, Dona Josina Barros, Inês Aguiar, Eliette Pinho, Josinete Dias, Maria das Dores, Maria Rafael, a Celiana dos Santos, Aricélia Oliveira, Helena Veluso, Alzira Santana, Rosalba Silva, Maria Eugênia, Elisandra Gomes e Evanilza Coelho. Então, todas fizeram parte da Semana da Mulher Espírita. Algumas, nesse momento aqui, Dona Inês não está presente, mas materialmente, mas espiritualmente estamos lá com ela aqui conosco. E assim com as outras também. Vamos passar os avisos antes da prece final. Andréa, passar o aviso do mensageiro, por favor. O Grupo Espírita Mensageiro do Lar de Casa Amarela visitará no próximo sábado, 6 de junho de 2015, o lar da irmã Miriam Cruz, na rua José Santos da Arapuã, número 61, no bairro de Afogados. Estará na direção Evandro Fernandes e usarão da palavra os seguintes irmãos: Silvânia Henrique, Rosineide Dias, Valdemir Ribeiro e Wilson Almeida. E o ponto de espera será ao lado do colégio Rosa Lima, próximo ao Hospital da Restauração, até às 18 horas. E a lição é do capítulo 7 de Então, amanhã é o encerramento da 22ª Semana da Mulher Espírita de Casa Amarela, de 2015. Domingo, 31 de 5, às 16 horas, no Centro Espírita Moacir, Rua Paula Batista, 205, em Casa Amarela. A expositora é a nossa irmã Tereza Cristina. O tema será Parábola dos Grãos de Mostarda. A dirigente é a nossa irmã anfitriã de hoje, Dona Neuza Alves, prece de Otávio Irmão e Noêmia da Silva. E assim, o movimento, já teremos também o movimento artístico, que é com a poesia de nossa irmã Otávia. Teremos voz e violão, que eu ainda não sei se a Cláudia vai Cláudia, né? Estamos decidindo se a Ana Cláudia vai comparecer. E teremos umas surpresas maravilhosas, que eu não vou contar, para não perderem a surpresa. Então, será maravilhosa, vocês continuem a participar, não deixem de ir amanhã, viu, compareçam. No sinal, as pessoas que fizeram a semana, para a gente tirar uma foto padrão, como eu tirei o ano passado, a gente conseguiu tirar com a maioria, quem fez as palestras, preces e tudo mais, para a gente fazer uma foto de lembrança, né? Para ficar bem, a gente fez em cada local. Eu não sei se o senhor também documentou, porque eu não pude ir. Vamos fazer a de hoje, a de amanhã a gente fazer com a maioria. A nossa prece final e depois teremos um sorteiozinho rápido, que é um imãzinho de geladeira e um perfumezinho. E aqui, né, faremos um sorteio depois da prece de encerramento, que a nossa irmã Mauricéia Arruda fará. Vamos agradecer, levar nossos pensamentos e pensar exatamente aqui, estamos aqui, pense na sua irmã, no nenenzinho que nasceu, nas todos aqueles que estão necessitados de preces, em todos os hospitais deste planeta, em cada UTI, neonatal, em cada maternidade, nas UPAs, nas emergências, aqueles que ainda estão acidentados na rua esperando pelo socorro material, mas que com certeza o socorro espiritual já está lá. Elevemos nosso pensamento a agradecer e vamos em comunhão a pedir que esta luz se expanda e adentre em cada lado deste planeta, deste bairro, desta comunidade,
e que nós possamos recebê-lo, estarmos prontos para recebê-lo. Senhor Deus, só nos resta te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos derramadas sobre nós, por toda essa assistência, Senhor, de todos os irmãos espirituais que estão aqui conosco, para a feira desta seara. Pedimos, Senhor, bênção do Pai e de Deus para todos nós, aqui encarnados e desencarnados, e agradecemos, Senhor, a presença de cada um dos nossos irmãos, que vieram trazer essa paz, essa luz, toda essa inspiração que nosso irmão passou para nós através de nossos irmãos espirituais que estão ainda conosco. Agradecidos estamos, Senhor, por todas as bênçãos, por toda essa luz derramada sobre nós e por essa feliz oportunidade. Felizes, Senhor, te agradecendo mais uma vez, pedimos a Ti, Senhor, que nos proteja, nos ilumine, hoje e amanhã. E assim, no retorno ao nosso lar, em Teu nome, Jesus, agradecemos a espiritualidade amiga e a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, de amor, misericórdia e justiça. Paz e luz a todos. Beijo, meu. Muito obrigada a todos e desculpa mais uma vez pelo atraso, gente. Vamos ao sorteio.